Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. Há meio século era fundada em Ipatinga a Igreja Luterana e esse é o tema do Cultura Entrevista de hoje. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a presença dessa igreja que tem origem no século XVI, uma igreja secular que está presente aqui no Vale do Aço e que completa, portanto, o seu cinquentenário. Para falar sobre esse assunto, o Cultura Entrevista recebe hoje o pastor Reginaldo Veloso Jacob. Pastor, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço, Alex. É uma satisfação poder estar aqui hoje. É uma honra para mim como pastor da Igreja Luterana e principalmente também é uma honra para a Igreja Luterana poder ocupar esse espaço e trazer um pouquinho da sua história para os ouvintes aqui da região do Vale do Aço. Olha, pastor, que bom que o senhor aceitou o convite nosso, porque o Cultura Entrevista varia muito de temas. Já tratamos aqui sobre direitos, sobre educação, sobre saúde, assistência social, vários outros temas. E o tema religioso, ele é um pouco complicado para trazer aqui, porque as pessoas têm muito compromisso nesse horário em que esse programa é gravado e dificilmente nós conseguimos trazer as pessoas para virem aqui falar do seu trabalho, né? Então, portanto, obrigado mais uma vez. Apresentação do senhor, para quem não o conhece ainda, onde nasceu, a formação e há quanto tempo está na Igreja Luterana? Bom, eu sou luterano desde criança, né? Meus pais nasceram na Igreja Luterana, eu também nasci na Igreja Luterana. Eu sou natural de Nova Venécia, no Espírito Santo. Os mineiros conhecem bastante porque é caminho da praia. Bem perto de São Mateus. Isso, né? A 78 quilômetros mais ou menos. Nasci em Nova Venécia, então no Espírito Santo, mas na verdade eu sou do interior de Nova Venécia. Até os 18 anos eu trabalhei como lavrador, juntamente com meu pai e meu irmão, e depois fui para o seminário aos 18 anos e me formei após 5 anos em teologia, pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e depois vim aqui para Ipatinga, há 9 anos atrás, estou desenvolvendo meu trabalho aqui na região do Vale do Aço, Ipatinga e também em Timóteo. Como é que é o caminho para se chegar ao cargo de pastor da Igreja Luterana? Bom, na nossa igreja, nós temos assim, hoje é um pouquinho diferente da época que eu fui, no ano de 2000. Hoje nós temos o curso de teologia pela UBA, Universidade Luterana do Brasil, onde os candidatos fazem o vestibular e depois faz o curso de teologia e depois faz um ano de estágio em algumas regiões do Brasil e depois retornam para o seminário. Eu fui e fiz os 3 anos em São Paulo, depois a igreja unificou os 2 seminários e aí então eu retornei e fiz o último ano no Rio Grande do Sul. Então eu fiz 3 anos em São Paulo, no sistema de seminário, e depois um ano de estágio em Aracaju, Sergipe, e depois mais um ano no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Então, na verdade, hoje na minha época foram 5 anos, hoje são 5 anos e meio de estudo em regime de seminário. Ok. Eu disse aqui no começo do programa que é uma igreja secular, né? Ela começou no século XVI, né? 1500 aproximadamente, começou a história da Igreja Luterana no mundo, e em Ipatinga completa 50 anos em 2014. Como foi? Vamos começar de trás para frente. Em Ipatinga, como que chegou a Igreja Luterana? Pois é, a Igreja Luterana, ela é aqui da região do Vale do Aço, ela é proveniente do Espírito Santo, foram pessoas que vieram do Espírito Santo para essa região, e em 1964, mais precisamente no dia 15 de novembro de 1964, foi quando então foi fundada a Congregação Evangélica Luterana Paz de Uzi Minas, na época, né? Hoje, Congregação Evangélica Luterana Paz de Ipatinga. Naquela oportunidade, nós temos dentro da Igreja Luterana uma diretoria que nós chamamos de diretoria administrativa, né? Ou seja, ela é composta por presidente, secretário e tesoureiro com os respectivos vices, né? Então, naquela época, para você ter uma ideia, nós tínhamos como diretoria, né, o senhor Emílio André Schmidt, que era o presidente da época, isso lá em 1964, Vandelino Kister, Jeremias, Gentil Schneider, Egon Schneider, Valdomiro Teodoro Kiefer, Hugo Schneider, Elmo Velten e Euclides Schneider, e o reverendo, que na época, o pastor que estava, era o pastor Guido Guerra, que estava naquela época, então, da fundação. Então, a nossa igreja, ela começa em 1964, não ainda com um templo, não havia ainda um templo
né? Ela começou ainda nas casas dos membros. Somente em 1966, ali naquela região hoje que nós temos, da Guialto, do Banco do Brasil, Banco Bradesco, ali foi construído o primeiro templo da Igreja Luterana aqui no Vale do Aço em 1966. Depois foi desapropriado, passou para o bairro Horto, na rua Embuia, e em 1979 a Igreja Luterana então construiu seu templo, onde hoje é o templo da Igreja Luterana no bairro Iguaçu, na Rua Opala, número 115. Eu percebi que você citou sobrenomes de famílias de origem europeia. Essas pessoas vieram, de fato, no começo até do século XIX, ou fim do século XIX para o século XX, ocupar alguns estados do Sudeste brasileiro, principalmente o Espírito Santo. E eles vieram para Ipatinga para trabalhar na indústria que se formava aqui, ou já vieram com o propósito mesmo só de fundar uma missão evangélica? Não, eles vieram para trabalhar na indústria e também na cidade que estava começando, alguns no ramo do comércio, né, mas a maioria veio para cá na época do crescimento da Uzi Minas, né? Isso. Então vieram para cá, como aqui não havia igreja luterana, né? Então a nossa igreja sempre começa dessa forma. Você, numa cidade onde tem um pequeno grupo, ali começa aquele pequeno grupo se reunir, daí a pouco você tem então uma igreja formada. E os pioneiros, esses fundadores, estão onde hoje? Alguns já partiram, né, já não estão mais conosco, mas nós temos hoje na nossa igreja, nós temos Homero Schneider e Deusita, a sua esposa, né, que é a presidente hoje atual da nossa congregação, a presidente administrativa, e Deusita Schneider. Nós temos Laurinda Détima Santana, nós temos Ivone Lancamer e outros que depois os filhos foram crescendo, mas esses são os pioneiros que estão ainda conosco aqui na Igreja Luterana no Vale do Aço. E a história, como é que foi fazer uma história protestante numa região onde predominantemente era marcada pelo catolicismo, tanto lá no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, de onde você vem, quanto aqui no Vale do Aço? Olha, Alex, é uma dificuldade porque nós queremos tirar essa imagem de que a Igreja Luterana é uma igreja para alemães. Ela é uma igreja, poderíamos dizer, alemã, porque tem origem na Alemanha, mas nós tentamos aqui no Vale do Aço e em todo o Brasil tirar essa imagem que a igreja tem, olha, é a igreja dos alemães. Então nós enfrentamos essa barreira sim. Alguns acham que a Igreja Luterana é um grupo fechado, que não é aberto para o público, e aí isso a gente tem que deixar bem claro, né? O tema da nossa igreja é Cristo para todos, então nossa intenção e nosso trabalho sempre é voltado para todas as pessoas. Isso é uma barreira, mas que aos poucos nós rompemos. Aqui no Vale do Aço, a maioria dos membros não são de origem mais alemã, né? É óbvio que tem as pessoas que têm origem... Os descendentes. Mas aí você percebe que nós estamos vencendo essa barreira de pensar que a igreja é uma igreja somente para os alemães, e não... Você citou agora há pouco aí Jesus Cristo, em que acreditam os luteranos, era a pergunta que está óbvia que é uma igreja evangélica cristã, mas tem algumas coisas que nós podemos pontuar aqui para que as pessoas façam até alguma comparação, não é? Por exemplo, o batismo. Como é o batismo na igreja luterana? O batismo, nós temos que lembrar o seguinte, depois nós vamos falar um pouquinho a respeito da reforma propriamente dita, né? Sim, no segundo bloco nós vamos entrar um pouco mais nos aspectos históricos. Né? Mas voltando a Lutero, né? Lutero ele fez uma reforma na igreja, na época, né? E por isso que nós hoje somos luteranos, mas Lutero reformou a doutrina. Lutero, há muitas coisas com respeito às práticas, né, a questão da liturgia, não foram mudadas. E algumas coisas também na questão da doutrina também não foram mudadas. Por exemplo, o batismo é uma delas que nós adotamos tal como a Igreja Católica hoje. Nós cremos que o batismo ele é instituído por Deus, né? Ele oferece o perdão dos pecados e a certeza da salvação. Ele possui meios externos, né, que é a água, e deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pode ser ministrado em adultos, e aí talvez está uma diferença da maioria das igrejas evangélicas. Nós ministramos o batismo infantil, tal como a Igreja Católica. Porque nós acreditamos, baseado na Bíblia, de que os pais da igreja, né, 120, 220, que mencionam o batismo infantil, eles têm mais autoridade para falar sobre o batismo do que alguém do nosso século. Então, o batismo é um sacramento para nós, né, instituído por Deus,
como é um sacramento, oferece, né, o perdão dos pecados e certeza de salvação, e deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um só batismo, ou seja, se alguém entra na nossa igreja proveniente da Igreja Católica, Batista, Presbiteriana, porque nós sabemos que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não rebatizamos, porque, como a Bíblia diz, há um só batismo. O casamento, como vocês tratam o casamento? Também, aí não difere muito das demais igrejas. O casamento para nós já não é um sacramento, né? Ele é instituído por Deus, né? Possui meios externos, que nós poderíamos dizer que é aliança, mas ele não oferece, independente se você é casado ou não, isso não vai influenciar na sua salvação. No nosso contexto, que talvez seria pertinente mencionar, é que nós, assim como os evangélicos e os católicos defendem, o casamento entre um homem e uma mulher, como o casamento bíblico. Também temos uma visão, talvez, assim, a respeito do divórcio, né, que aí entrando no casamento, que é talvez bastante polêmica, né? Vocês casam, pessoas divorciadas ou não casam, né? Isso. Então, como nós tratamos a questão do divórcio? Né? Nós entendemos que as pessoas têm uma dúvida, Alex, em dizer assim, olha, o que Deus uniu, não separe o homem. Né? E aí fica com esse texto bíblico na cabeça, e muitas das vezes aí não sabe o que fazer depois, então, diante de um divórcio. Nós sempre orientamos as pessoas da seguinte forma: olha, quando há um divórcio, significa que Deus não uniu, porque Deus só une através do amor. E se não há amor, Deus não vai unir aquele matrimônio. E muitas das vezes, eu sempre digo assim na igreja, que Deus usa pessoas para dizer para aquela pessoa que Ele não está unindo. Os pais, amigos, parentes, as próprias atitudes das pessoas, muitas das vezes demonstram, olha, nós não estamos unidos pelo amor. E aí, daqui a pouco, vem o divórcio. Como nós tratamos do divórcio? O divórcio, 50% culpado e 50% culpado. E eles têm que se arrependerem e pedir perdão para Deus. E uma vez que eles se arrependem e pedem perdão para Deus, pode ser que retornem, ou seja, voltem a conviver juntos, mas pode ser que não dê mais para viver junto. Perdoado pelo amor de Deus, há uma oportunidade de se casar novamente, sempre, né, uma coisa acompanhada pela igreja, né, não extrapolando os limites que isso pode oferecer. Essa história que o senhor começou a falar é um assunto polêmico. Nós acompanhamos agora recentemente os debates que envolvem os candidatos à presidência da República, e há momento até que eles têm uma posição e inflexionam a respeito dessa posição, mudam de rumo o discurso, né, para agradar uma ala ou outra envolvida nessa discussão. Como é que o senhor vê essa ideia, essas inflexões dos candidatos? Olha, às vezes você fica tão alegre, né, com a posição de um candidato, e daí a pouco você percebe que ele, como você disse, né, para agradar um certo público, ele cede, né, e isso também entra dentro da igreja, né? Muitas das vezes nós somos tentados a mudar algumas posições que não é da igreja, que são posições bíblicas, né, e que nós, aí a igreja luta muito com isso, né, ela não muda, ou seja, a doutrina bíblica, ela não muda. Então, algumas igrejas, infelizmente, cedem, né, dizendo, não é bem assim e tal, mas a posição da igreja é sempre aquela, né, não é da igreja, né, a posição da igreja deve ser a posição da palavra de Deus. Ok. Olha, antes de passarmos para o próximo bloco, aí nós vamos falar um pouco mais da história de Martinho Lutero, que é fundador da Igreja Luterana, só para que as pessoas possam fazer uma breve compreensão disso, ou até mesmo uma retomada de lembrança dessa história. Nós temos a Igreja, a primeira, que é a Igreja Católica, depois em 1500 houve essa separação, Martinho Lutero fundou a Igreja Luterana, quase no mesmo, isso na Alemanha, é isso? Isso. Quase no mesmo tempo, na Inglaterra surgiu a Igreja Anglicana, e no tempo mais recente aí surgiram a Batista, Presbiteriana, entre outras. Essas são as religiões clássicas, tradicionais, é isso? As neopentecostais ou pentecostais surgiram a partir de quando e qual que é a história delas? As neopentecostais surgiram aí no século passado, né? Finalzinho do século passado. Né? Uma coisa assim que a gente tem que deixar, talvez, claro para os ouvintes, né? Nós temos assim algumas diferenças, né? Por exemplo, a Igreja Católica, a nossa maior diferença talvez são algumas doutrinas, né? E que nós também não ficamos assim naquela perseguição dizendo os católicos estão errados. Nós temos um relacionamento muito amigável, né, com os católicos, né? A questão das igrejas históricas, né? Por exemplo, Batista, Presbiteriana,
Há algumas diferenças na forma de culto, ou seja, a igreja católica, se você for na igreja luterana no domingo de manhã, você vai me ver de batina, né, com estola, você vai ver ali e você vai se aproximar muito da igreja católica. Por quê? Como eu disse para você, Lutero reformou a doutrina, as práticas, a liturgia, ele não mexeu muito, né? Então, os pastores da nossa igreja usam batina, né, usam estola e assim por diante. Das igrejas, por exemplo, a Batista, nós temos um relacionamento também muito bom. Eu atualmente dou aula num seminário da Igreja Batista, aqui de Ipatinga, né? Então, no curso de teologia. Temos um bom relacionamento também com a igreja luterana, com a igreja presbiteriana. Então, isso, na verdade, não são pontos assim de atritos. Mas se a gente for sentar para colocar assim, as diferenças, há bastante diferença, né? Mas eu sempre coloco assim, olha, quando nós vamos conversar com um presbiteriano, com um batista, eu sempre pergunto assim, olha, você quer ouvir a história ou você quer tentar me convencer? Se for tentar me convencer, aí talvez a gente mudaria o rumo da conversa, né? Mas se for a título de curiosidade, como eu sempre converso, no seminário eu dou aula para Batista, para Assembleia de Deus, para Deus é Amor, né? Então nós temos uma amizade muito grande, por quê? Nós compartilhamos, né, ideias, nós compartilhamos pontos de vista da Bíblia, que não deve gerar discussões, obviamente. Legal. Pastor, vamos agora a um rápido intervalo. Em um minuto nós voltamos com a sequência do Cultura Entrevista. Eu lembro o contato do programa entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Deixe lá a sua sugestão de assunto aqui para o programa. Um minuto só. A Cleanup dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje fala dos 50 anos da Igreja Luterana em Ipatinga. E recebe aqui como convidado o pastor Reginaldo Veloso Jacob. Pastor, vamos falar um pouco agora do fundador da Igreja Luterana. Eu me lembro que no ensino médio o estudo de Martinho Lutero, de John Calvino, era assim uma constante, chamava muito a atenção das pessoas, mesmo porque a existência desses homens delimitou assim, a história da religião no mundo, né, que até então, principalmente o Ocidente, era predominantemente católico-cristão, e a partir daí surgiram as outras denominações. Bom, especificamente do Martinho Lutero, tudo começou com ele, não foi? O que a gente tem que desfazer algumas ideias, Alex, que muitas das vezes rondam a cabeça das pessoas. Alguns vão dizer assim, né, que Lutero ele iniciou o movimento de reforma porque Lutero ele era um monge. Eu vou falar um pouquinho depois de como surgiu isso, mas antes disso, alguns dizem assim, Lutero era um monge que queria se casar, mas como não podia por causa do celibato, então ele promove essa mudança. Sim, ou seja, isso eu já escutei alguém falar sobre essa história aqui. Essa teria sido a principal motivação de Lutero. De Martinho Lutero, né? Então, na verdade, como nós desfazemos isso? Primeiro, a gente tem que lembrar, eu trouxe alguns dados aqui históricos, né? A primeira tentativa de reforma dentro da igreja aconteceu em 1328 a 1384. Quer dizer, 2 séculos antes de Lutero. Isso, com João Wycliffe. Né, ele tentou fazer com que a Bíblia fosse a única autoridade da igreja, e não a igreja propriamente dita. E ele perdeu a sua vida por essa tentativa de reforma. Depois, 1415, João Hus também, né, tentou promover reforma dentro da igreja nesse sentido, foi queimado. E por último, né, eu trago aqui 1452 a 1498, né, Savonarola, ele dizia assim, ele numa das pregações, né, ele pregou contra a vida desregrada do Papa, que levou à morte. Então você percebe que esse movimento de reforma não começa com Martinho Lutero, ele não é o cara que começou tudo e desencadeou tudo, né? Esse movimento de reforma já vinha anterior a ele, como eu citei, desde 1320, mais adiante, né? Então, isso desfaz, né, aquele pensamento de que Lutero ele promoveu a reforma só para casar. E outro dado interessante que eu trago também é que quando Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, ele estava com 34 anos.
E Lutero, quando ele se casou com Catarina van Bora, né, ele estava com 42 anos. Então você percebe que quando Martinho Lutero começa esse movimento de reforma, não havia ainda esse pensamento na cabeça de Martinho Lutero, com certeza. Porque ele vem casar só depois, né, com 42 anos. As pessoas que participavam das outras denominações religiosas que surgiram naquela época ganharam o apelido de protestante. Isso sobreviveu até hoje, essa história. É uma família protestante, quer dizer, não é uma família cristã católica. Esse termo protestante surgiu de que forma e por quê? Pois Lutero, ele foi... ele quando jovem, né? Ele fez uma promessa para Santa Ana diante de uma tempestade. Ele disse: olha, que se você me livrar dessa situação, eu vou me tornar monge, né? E naquela época, como hoje ainda, infelizmente, há muitas pessoas que pensam que só pode ser uma pessoa muito consagrada quando ele se torna um pastor ou um padre, né? E aí, muitas das vezes, esse pensamento vem até antes dessa reforma, né? Então, Lutero, ele entrou para o seminário, né, por causa desse voto, e começou a ter acesso à palavra de Deus, né? E foi estudando. Para você ter uma ideia, aos 25 anos, Martinho Lutero se tornou professor de filosofia, logo depois doutor em teologia, e Lutero foi começando a estudar a palavra de Deus. E até que ele, em Romanos 1,17, que é o tema, o versículo base da nossa igreja, né, da Reforma Protestante, onde Lutero descobriu que o justo viverá pela fé, né? Ou seja, ele foi criado a vida toda debaixo de um sistema onde era dito para ele assim que Deus era um Deus punitivo e que ele deveria pagar pelos seus pecados, né? E daí a pouco ele descobre que eu sou perdoado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E Lutero, então, aí vem o termo, né? Ele meio que então protesta, ou seja, ele já não aceita mais aquilo. Peraí, se a graça de Deus é de graça, por que eu tenho que me flagelar, eu tenho que pagar alguma coisa? E aí nessa época surge a venda das indulgências, né? Hoje eu sempre digo assim, quando a gente fala de história da igreja protestante, nós jamais queremos desmerecer a igreja católica. Até colegas, líderes da igreja católica reconhecem hoje facilmente que a igreja da época estava muito distante da realidade de hoje. E hoje os católicos, eles concordam que a venda de indulgências era errado, e é errado até hoje. Então Lutero, não concordando com isso é um dos pontos, né? Isso não é tão simples assim, mas é mais complexo, mas um dos pontos é a venda de indulgência. E aí, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, são afirmações contra a venda de indulgências e contra outras práticas erradas que a igreja, naquela época, praticava. A indulgência era medida principalmente porque o Papa da época queria construir a Basílica de São Pedro, aquela que existe em Roma até hoje. Isso. E para isso tinha que se pagar para entrar no céu, né? Isso. Você dava dinheiro mesmo, em moeda, em cash, moeda para a igreja da época, e aí tinha o perdão dos seus pecados. Isso, aí tem até um famoso, né, monge da época, João Tetzel. Ele dizia assim: tão logo que o barulho da moeda tilinta no cofre, a alma sai então do purgatório ou recebe o perdão do nosso Deus, né? Então, para você ver até onde chega, né, essa vontade, né, ou essa ganância por arrecadar fundos, né? Ou seja, no caso, para a igreja naquela época. Sem querer entrar em polêmica, o senhor já disse aqui que não veio aqui ao programa para fazer polêmica nenhuma, mas em determinados momentos agora, em pleno século XXI, quando a gente acompanha assim, um cenário de algumas situações que são muito aparentes, são extremamente visíveis, não tem-se a impressão de que voltou a venda de indulgências, não, pastor? Em algumas situações? Em algumas, é uma situação bastante, né, assim, delicada, que a gente pode falar sem citar. Isso aí, eu sempre digo assim, que a igreja, ela tem o papel e continua, né, de denunciar erros, como na época de Martinho Lutero. Martinho Lutero não tinha a intenção, e os historiadores sabem disso, Martinho Lutero não tinha a intenção de criar uma igreja. A intenção de Martinho Lutero era reformar a igreja, então, porque ele amava essa igreja, no caso, a igreja católica, e no pensamento de Lutero, ele tinha o seguinte pensamento: tão logo que as autoridades souberem que eu descobri, né, ou seja, nós estamos caminhando e saímos fora do caminho,
E agora, quando nós descobrimos que a salvação é pela graça de Deus, somos justificados pela fé, tão logo que os nossos líderes souberem que nós precisamos voltar ao caminho, eles vão reconhecer e nós vamos fazer uma reforma dentro da igreja. Mas aí quando ele percebeu que essa reforma não tinha o objetivo de voltar para o que é certo ou errado, mas que tinha fins financeiros, então Martinho Lutero percebeu que não daria para promover a reforma que ele quis, e aí então começou a desenvolver os grupos que se identificaram com os ensinamentos de Lutero, chamados então de luteranos. Hoje, eu vejo assim, Alex, algumas igrejas, hoje nós vemos, principalmente na mídia, né, você vê o comércio, né, de lenço, pedras, pedaço de madeira, não sei pedaço de madeira, roupas, né? E muitas das vezes não é dito assim em público, mas se você vai adquirir alguma coisa daquela, se paga um valor bastante caro por aquilo. E aí eu estou dizendo de igrejas que deveriam ser chamadas de igrejas protestantes. Então hoje eu sempre brinco lá na alguns estudos da igreja ou nos cultos, eu faço a seguinte pergunta assim, olha, dentro desse cenário que nós vivemos hoje de igrejas que se dizem protestantes e evangélicas, né, onde você vê nitidamente a questão da prosperidade em alta, né, a questão da prosperidade e de milagres, eu sempre pergunto assim, se Lutero chegasse hoje e promovesse uma reforma, eu acho que ele não mexeria talvez com a igreja católica, mas talvez promoveria uma reforma dentro dessas igrejas que se dizem protestantes, mas que praticam, como você disse, né, as mesmas coisas que ele combateu, contra as quais ele lutou no passado. Lutou no século XVI. Né? Então, nós somos totalmente contrários a esse comércio, né? De qualquer coisa que seja dentro da igreja. A igreja, nós sempre dizemos assim, ela vive de oferta dos seus membros, né? E outro ponto polêmico também, que nós talvez divergimos de algumas igrejas, né? Eu não oferto, e a igreja luterana talvez está um dos motivos, Alex, de não crescer assim assustadoramente uma igreja que tem 50 anos em Ipatinga. Né? Se você for na igreja luterana, você jamais vai ouvir alguma pregação no sentido, olha, aqui você vai ser próspero, aqui você vai acontecer isso e isso na sua vida. A pregação nossa é, olha, Cristo, Ele te ama, né? Ele pagou pelos seus pecados. Cristo está sempre do seu lado, em meio a problemas difíceis, em meio às dificuldades, em meio às alegrias, Deus está sempre do seu lado. Então eu sempre digo assim, olha, as pessoas que entram na igreja, né, então quando eles entram na igreja, eu sempre digo assim, olha, aqui você pode se tornar a pessoa mais rica, mas também você pode se tornar a pessoa mais pobre do Vale do Aço. Nem por isso Deus vai deixar de ser Deus, nem por isso Deus vai desfazer a promessa que Ele fez de estar com você todos os dias da sua vida. Então, nós ofertamos hoje porque nós já recebemos. Ou seja, eu pego e oferto do meu salário e não para receber um salário, ou seja, para receber algo de Deus. Então, isso, hoje, nós diferenciamos muito de algumas igrejas que têm essa prática de quanto mais você der, mais próspero você vai ser, mais Deus vai te abençoar. Ou seja, do que Deus agrada? Deus agrada um coração arrependido, um coração que se volta para Ele. É isso que agrada a Deus. Tá bom. Olha, é bom lembrar aí que os falsos profetas podem ser expulsos do templo a qualquer momento, né? Isso é uma verdade, né? E também torço para que seja uma realidade, talvez, né? Precisa ser uma realidade. As pessoas não podem ser enganadas da forma tão descarada como elas estão sendo, como a gente vê por aí, né, pastor? Pois é, Alex. Aí o que acontece? Na época, sabe qual era o problema que existia? As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Ou seja, se eu dissesse para você que pau é pedra e acabou. E falo, está na Bíblia e acabou. Você não tinha como argumentar porque você não tinha acesso. Era a época do obscurantismo. Isso, né? E Lutero... Era contra a ciência, contra o conhecimento científico, contra o conhecimento da medicina. Isso, e as pessoas achavam que a Bíblia era muito complexa para estar na mão dos membros. E aí Lutero, quando ele fez a reforma, logo após a reforma, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia do grego para a língua alemã, tá? Para que as pessoas tivessem acesso. Hoje, aí você mencionou uma questão interessante, né? Hoje as pessoas têm acesso, você chega em qualquer casa, tem 2, 3 Bíblias, mas infelizmente, né, é o livro mais vendido no mundo, mas alguns estudiosos dizem que é o livro menos lido no mundo, né? Ou seja, hoje as pessoas, eu digo para você assim, olha, é isso que está na Bíblia e você muitas das vezes não tem eu digo você, né? O membro que está ali ouvindo, as pessoas não tem a curiosidade de dizer, mas será que o que o pastor disse está de acordo com o que a Bíblia diz? Né? E eu sempre digo assim, se nós queremos comparar igreja,
Eu não posso comparar a igreja luterana com a igreja católica, com o presbiteriano, com o batista. Eu sempre digo assim, se nós queremos comparar a igreja, eu tenho que pegar a igreja de hoje e compará-la com a igreja do Novo Testamento, principalmente a igreja de Atos. Essa é a igreja, é o ponto de referência para se fazer qualquer comparação dentro da igreja. E aí, quando nós fizemos essa comparação, aí nós percebemos que ainda hoje a igreja caminha algumas vezes distante do evangelho ensinado por Cristo. Okay. Pastor, fala um pouco também para a gente da seguinte situação. Na Europa, do século XVI, assim que houve a reforma dentro da igreja, surgiram outras opções para que as pessoas adorassem a Deus, para que as pessoas participassem dos cultos religiosos. É lógico que houve uma reação da igreja da época. Os evangélicos foram tremendamente perseguidos em toda a Europa e também no Novo Mundo, quando se descobriram outros países da América, não é isso? Sobreviveram com muita dificuldade. Como é que o senhor avalia hoje, do ponto de vista histórico, olhando o que aconteceu no passado? Olha, isso já aconteceu, né? Essa dificuldade já desde o Novo Testamento, né? Quando a igreja começa as perseguições, isso é normal, né? Isso é natural. Por exemplo, nós sofremos no início do trabalho da igreja luterana aqui no Brasil, nós sofremos perseguições, isso é mais que natural, principalmente ainda, antes da igreja dos protestantes, né, havia uma única igreja, né, que dominava tudo, a igreja católica, e quando esse grupo surge, meio que contrariando as vontades de uma instituição forte, é óbvio que ela vai sofrer sim, né, dificuldades, né, vai ter que passar por barreiras, mas até hoje, né, nós como igreja sofremos muito ainda nesse mundo, né? Ou seja, somos muitas das vezes perseguidos, e não muitas das vezes perseguidos de forma física, né, mas de forma velada, vamos dizer assim. Isso, né? Isso. E muitas das vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Muitas das vezes a gente diz assim, olha, graças a Deus que nós vivemos num país que tem liberdade, né? Liberdade, talvez até certo ponto, né? Mas nós sofremos sim uma pressão, por exemplo, como você citou esses exemplos, né? De candidatos que cedem a pressões, essas pressões a igreja também sofre hoje, né? De forma não física, né? Para ceder alguns pontos. Ok. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos em 1 minuto para o encerramento desse bate-papo aqui com o pastor Reginaldo. É 1 minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Art Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Art Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Art Publish, mais que impressão, impressiona. Art Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Art Publish, @artpublish.com.br. Voltamos com Cultura Entrevista, que hoje recebe o pastor luterano Reginaldo Veloso Jacob. Pastor, o senhor falou no bloco anterior sobre a questão histórica do movimento reformista do Martinho Lutero, em 1504, né? 1504, 1506... Isso, que teve, o início assim foi 1517, isso, né, que marcou com as 95 teses. Né? Ali inicia o movimento propriamente dito, desse movimento chamado É bom destacar que naquela época parecia que o mundo mesmo estava num ponto de saturação, que queria mudanças em todas as áreas. A reforma religiosa foi apenas um desses aspectos. Né? Quais foram os outros que o senhor anotou? Pois é, nós temos aí, você vai ter mudanças políticas, mudanças na sociedade, né? O período da Renascença, né? Que marca, né? Esse período também da história protestante, a Renascença 1350, 1650, então a reforma está naquele período em que toda a Europa estava em profundas mudanças, né? E talvez isso influenciou ao movimento de reforma, né? Ou seja, ao movimento da reforma protestante, né? Eu citei para você, eu esqueci de citar naquele momento, né? Há um estudo, né, de um instituto americano, e a revista Veja publicou há anos atrás, né, de fatos e pessoas que influenciaram o milênio de 1001 a 2001. Então, em primeiro lugar está a imprensa de Gutenberg,
né? Em segundo lugar, Cristóvão Colombo. E em terceiro lugar, das pessoas mais influentes desse milênio, então, Martinho Lutero. Então, se você for olhar hoje, alguém disse assim, se você for ler tudo que Martinho Lutero escreveu, né, você gastaria a vida toda para ler. Então, essa obra que eu trouxe aqui hoje, nós estamos publicando ela em português, mas Lutero escreveu mais ou menos 120 volumes, totalizando mais ou menos 18.000 páginas. Então, esse aqui é um volume que a nossa igreja ela está traduzindo do inglês, né? Os americanos já traduziram do alemão para o inglês, né? E nós estamos traduzindo do inglês para o português. Eu vejo aí que obras selecionadas, quer dizer, tem mais de um texto aí, tem mais de uma publicação aí dentro. Isso, né? Aqui são vários textos. Essa aqui, por exemplo, ela fala da interpretação de João 14,16 e 1 João. Tá, então, nós temos hoje, eu acho que 13 obras publicadas no Brasil, pela editora Concorde, né, todas nesse tamanho. Há muito que se fazer, né, para chegar a 120, há muito que se fazer ainda para o português, mas estamos a caminho. Retomando a história da Igreja Luterana Ipatinga, que faz 50 anos, quais são os propósitos, quais são os planos a partir de 2014, pastor? Olha, esse ano, Alex, nós estamos aí fazendo um trabalho assim, com muito carinho e tentando envolver a sociedade. Esse é um dos pontos que eu quero agradecer, né, por essa oportunidade também de fazer um convite depois no final. Né, nós estamos promovendo esse ano, nós fizemos 4 comemorações, né, então em março, em junho, depois setembro e a última agora que nós vamos falar depois, a de novembro. Né, Então nós estamos trabalhando de forma a mostrar que nós estamos aqui na sociedade, né, no Vale do Aço, estamos abertos, né, a nossa igreja sempre, nós temos cultos, né, todos os domingos às 9 horas da manhã, ali na Rua Opala, número 115 no Iguaçu, também em Cachoeira do Vale, né, na Rua João Pedreiro 646, todo domingo às 19h30. Os nossos trabalhos não se limitam aos cultos, né, nós temos reunião de jovens, né, que acontece na igreja, numa quadra ou em outros lugares. Nós temos reunião com as mulheres, né, chamamos a reunião das servas, temos reunião com os adolescentes, o que na igreja católica chama de catequese, nós chamamos de catecismo. Nós temos grupos de estudos bíblicos, né, hoje funciona em Cachoeira do Vale e também no Bom Jardim, toda semana, nas terças e nas quartas-feiras nós temos esse trabalho, né, e estamos aí, né, tentando levar a palavra de Deus nesse contexto que nós vivemos aqui no Vale do Aço. Dia 15 de novembro, pode falar desse evento que o senhor começou a falar sobre ele. Dia 15 de novembro tem um encontro, né? Isso, no dia 15 de novembro, que é o dia do aniversário da nossa congregação, nós vamos ter o 3º Festival de Corais de Música Sacra, que já é um evento que já tem uma proporção maior no Vale do Aço. Né? Nós vamos ter, por exemplo, o Coral Madrigal, que é bastante conhecido aqui no Vale do Aço. Esse festival ocorre onde? Na igreja. Esse ano vai ocorrer na igreja, né, às 19h30 no dia 15. Né? O Coral Madrigal, o Coral Intendente Câmara, né, o Coral da Uzi Minas e possivelmente também o Coral da ArcelorMittal. Esses são os corais que vão estar e sem contar o coral da nossa congregação, que já tem há anos que está. Esse ano todo nós estamos ensaiando para fazer essa apresentação, então, no dia 15 de novembro, às 19h30, então os telespectadores estão todos convidados. É um feriado, mas vai cair no sábado, então não vai fazer muita diferença. E no domingo nós teremos o nosso grande culto de agradecimento a Deus pelos 50 anos, quando nós vamos ter a presença do pastor presidente, pastor Egon Koperek, né? Ele mora no Rio Grande do Sul, onde é a sede da nossa igreja, em Porto Alegre. Ele vai estar conosco nesse culto no dia 16 de novembro, às 9 horas da manhã. E aí estendemos então o convite a todas as pessoas aqui do Vale do Aço a comparecer lá. Lá também nós vamos, a Câmara Municipal de Ipatinga vai entregar uma moção de aplauso também para a igreja pelos 50 anos de trabalho aqui na região do Vale do Aço. Não é uma missão das mais fáceis, não é, pastor? Os desafios são muitos. São muito grandes, mas nós sempre dizemos assim, olha, com a ajuda de Deus e quando trabalha para Deus, né, quando você olha para trás e percebe que Deus esteve, está e estará sempre à frente, né, de um trabalho que coloca Ele em primeiro lugar.
aqui nesse mundo. Curioso que o senhor, não é mais no começo da entrevista, me contava aqui que fez teologia, estudou bastante, vai até em outros estados, e agora também está se formando em pedagogia. Por que essa busca aí pela formação acadêmica em pedagogia? Só uma curiosidade. Lutero dizia assim que todo pastor deveria ser também um pedagogo. Não é só por isso também, é porque é uma área que me encanta, né, a área da educação. E hoje eu compartilho sempre com os membros, né, o quanto me ajudou, né, o estudo da pedagogia, né. Então eu estou concluindo agora pela Universidade Federal de Ouro Preto, né, mas o quanto isso me ajudou e está me ajudando e com certeza vai me ajudar muito na teologia, porque na verdade, como pastor, eu estou sempre ensinando, aprendendo também, né, e a pedagogia ela chegou para agregar valores ao meu curso, né, de teologia. Tá, vocês educadores, a partir do momento que se forma, pode ser considerado um educador, e já é, inclusive, porque dá aula, mas tem um desafio grande com as novas gerações que vêm pela frente aí, que surgem, não é? É um desafio, mas eu penso assim, Alex, sempre foi um desafio, né? Eu acho que talvez hoje o desafio que nós temos é de se adequar as coisas que surgem hoje, né? Nós temos uma educação que hoje, se você for olhar, alguém disse assim que se alguém retornasse do passado, né, e tivesse vivido aqui, por exemplo, antes de 100 anos atrás, essa pessoa ela não ia encontrar nada do que ela deixou aqui. Ou seja, o carro ela não conheceu, uma pessoa que já partiu há 100 anos atrás. Né? Todas essas tecnologias que nós usufruímos hoje, ela não tem. E alguém disse assim, olha, o único lugar que ela iria se sentir confortável seria dentro de uma sala de aula. Então isso é uma crítica forte, porque tudo muda, tudo vai mudando, né? Mas a questão da educação, a questão da forma como é trabalhada, isso, infelizmente, as mudanças são muito pequenas, né? Muito pequenas e nós temos que avançar. Mas há um medo também, ao mesmo tempo, né? Porque quando você promove uma mudança na educação, você só vai colher os frutos lá na frente. Então, por isso que muitas pessoas não arriscam tanto, porque depois o fruto lá na frente não tem como voltar. Ou ele será positivo, ou ele será negativo. Legal. Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Cultura e dizer que espero que futuramente o senhor volte para conversar mais com os nossos telespectadores. Será um prazer para nós e agradeço, né, a esse momento, agradeço a oportunidade. Eu sempre digo que estou sempre aberto para diálogo, como eu disse, né, nós temos um bom relacionamento e isso queremos manter e a partir, talvez, desse programa, né, abra outras possibilidades, né, de manter um bom relacionamento com as igrejas católicas e com as igrejas evangélicas de modo geral. O meu muito obrigado e também em nome da Igreja Luterana. Legal. Então, muito obrigado. Eu agradeço a você também que de casa nos acompanhou aí por todo o Vale do Aço. Até a próxima semana.